Vamos para mais uma aula do curso completo de recursos no novo Código de Processo Civil do professor Vinícius Lemos. A aula de hoje a gente já vai entrar em recursos em espécie. Recursos em espécie quer dizer que a partir de agora falaremos de cada um dos recursos. Hoje iniciaremos a apelação, o recurso mais completo do Código de Processo Civil. Hoje ele está no artigo 1009 do novo Código. A aula de apelação é uma aula meio longa e a gente vai dividir em várias partes para que não fique um assunto e um vídeo muito longo. Primeiramente, a gente tem que fazer a conceituação. Vamos para um conceito básico e depois a gente volta para falar o que o novo código mudou em relação a esse conceito. Nós temos aqui, de sentença cabe apelação. Sentença de primeiro grau cabe apelação. Então, a apelação é o recurso cabível para realizar a impugnação da sentença aqui. Isso que é o básico, seja uma sentença com base no artigo 485, que é a sentença sem mérito, seja com base no artigo 487, a sentença com mérito. Então, em qualquer uma das duas possibilidades de sentença, nós temos aqui a possibilidade também de apelar. Não somente essa sentença, mas a sentença que encerra a fase de cumprimento de sentença, ou seja, a que encerra a execução, que dá ali a satisfação, a efetividade do crédito, também cabe apelação. Então tem essas visualizações. Aí nós vamos aqui para a amplitude da apelação. A amplitude, a gente vai pensar que a apelação é o recurso que tem maior devolutividade no Código de Processo. Isso quer dizer o quê? A apelação devolve a matéria que foi julgada em primeiro grau. E quer queira, quer não, a sentença é o motivo pelo qual eu entro com a ação, a realização da prestação jurisdicional. Isso que nós temos na sentença. Logo, se eu tenho uma sentença, eu posso devolver via apelação a matéria para uma reapreciação do segundo grau do Tribunal de Justiça. Mas aí nós temos o quê? Vamos devolver a matéria em relação a todas as espécies de erro que são possíveis dentro de uma condução de uma decisão judicial. E aí a gente já falou isso anteriormente, mas voltamos no erro em procedendo e voltamos no erro em judicando. Vamos rever e falar sobre isso, mas com algumas novidades inerentes à atividade sentencial. Primeiramente, o erro em procedendo. Hoje vamos falar sobre o erro em procedendo com vícios intrínsecos e o erro em procedendo com vícios extrínsecos. Os intrínsecos, a gente não vai falar sobre andamento processual, vamos falar sobre formalidade do ato decisório, formalidade da sentença. O juiz, para dar a sentença, vai ter que seguir o artigo 489, lá que diz como sentenciar, como decidir. E a sentença tem seus elementos. Quais são os elementos elencados pelos incisos do caput do artigo 489? Toda sentença tem que ter um relatório, tem que ter uma fundamentação e tem que ter a parte dispositiva. Sem um desses fundamentos aqui, sem um desses elementos, a sentença ela está formalmente equivocada. Não é erro em judicando e também não é erro na condução processual. É erro em procedendo, mas erro intrínseco da sentença. É erro na formalidade da sentença. Então nós temos essa diferenciação. Mas tem mais erros intrínsecos? Tem. Uma sentença que não guarda congruência com o pedido, princípio da adstrição. O juiz julga além, a mais ou a menos do que foi pleiteado na inicial. Sentença ultra, extra ou citra petita. Também é um erro que causa aqui, erro em procedendo, causa nulidade da sentença. Então, isso é não ter a congruência. E depois, uma sentença que dentro de um pedido ilíquido, ele dá um pedido líquido, ou dentro de um pedido líquido, ele dá uma sentença ilíquida, ele não guarda aqui a relação de liquidez do pedido que foi certo, e ele julgou incerto, ele julgou aqui genericamente, bem como genérico, que ele tenta colocar como certo. Então tem essa visualização, também são erros formais dentro da sentença, cabendo a anulação da sentença. Erro em procedendo, vício intrínseco, e aí vai caber a anulação. Nós temos uma outra visualização
que é o erro improcedendo, que a gente já viu, que é o erro improcedendo. Agora a gente vai classificá-lo como extrínseco, que é o erro na condução processual. Se o juiz pula uma fase, suprime uma fase, se ele não concede o contraditório em uma parte essencial, ele vai causar nulidade na sentença, nulidade no julgamento e, consequentemente, ele não seguiu o Código de Processo, pulou uma fase, e aí você vai recorrer querendo a anulação da decisão para cumprir aquela fase que o Código diz e dita que tem que ser feito e que não foi assim o feita. Então, nós temos essa visualização. Posteriormente, nós temos o erro injudicando. O erro injudicando aqui é o erro de interpretação. Eu não concordo com a interpretação que o juiz deu da sentença. E com isso, eu não concordo com o resultado que ele chegou nessa sentença. Então, esse erro aqui é um erro de interpretação. O que eu entendo que está equivocado, porque eu acho que os fatos, eu acho que a matéria pode ser diferente. Se eu acho que o fato o juiz interpretou de maneira diferente, tendo provas, tendo uma possibilidade que, pelo que já está nos autos, ter um outro resultado, eu posso alegar erro injudicando. Se eu acho que dentro dos fatos postos, com eles daquela maneira, tem como ter uma outra interpretação jurídica, pela legalidade, pela jurisprudência, pela doutrina, eu posso alegar erro injudicando. E erro injudicando eu quero a reforma, a modificação da decisão. Então nós temos essas possibilidades e essas finalidades da apelação. Aí aqui nós entramos em alguns requisitos da apelação. O primeiro aqui, vamos falar que a apelação serve para reexame de provas. Durante o curso a gente vai visualizar que alguns recursos não servem para o reexame de prova. E a apelação é o que mais serve para o reexame de prova. Uma prova que não foi examinada ou foi reexaminada equivocadamente, eu posso apelar falando que eles não visualizaram, que o juiz não pensou e não levou em consideração tal prova, ou que tal prova pode ser revista, que tem como chegar numa outra conclusão dos fatos, que houve um erro de fato. Então tem diversas possibilidades de reexame de prova. Na apelação se reexamina a prova, se a parte quiser, se a parte impugnar. E isso é matéria de erro injudicando. Então nós temos essa visualização em relação à apelação. Aí nós temos aqui um outro ponto. As questões suscitadas e discutidas no processo e que delas forem algo que ficou em aberto, ou seja, discutimos um ponto processual, o juiz deu o contraditório e não falou sobre ele. Existe uma não decisão, existe ali uma matéria que automaticamente volta. A gente pode até falar que é um efeito translativo aqui, que nós temos que essa matéria automaticamente volta. Por quê? Porque nós temos ali uma questão que ela está em aberto, não preciso de uma decisão sobre ela, posso aqui pela devolutividade ampla da apelação poder impugná-la. Então nós temos essa visualização aqui, questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não solucionadas, ainda que não decididas, podem ser suscitadas. E depois, esse daqui é muito importante, a diferenciação de devolutividade do pedido e devolutividade do fundamento. Nós temos pedidos nas demandas. O que são pedidos? Pedidos é tudo aquilo que eu delimito e digo que eu quero, a procedência ou a improcedência. Porém, dentro de um só pedido, eu posso ter vários fundamentos, fazer várias construções jurídicas para que eu alcance o meu pedido. Um exemplo, no dano moral, eu tenho dano moral por presunção de dano moral, tenho dano moral por extensividade do dano, quanto que eu sofri a mais, e eu tenho dano moral, por exemplo, pela punibilidade da empresa, ou um dano moral social. Tem diversas possibilidades de argumentos, mas o pedido é um só, o dano moral. Quando eu recorro, fiz 3 argumentos para o mesmo pedido na inicial, mas no recurso eu só quero devolver um argumento. Eu que escolho o argumento que vai? Sim, na apelação sim, mas ao de eu devolver o dano moral, nesse caso, eu devolvo todos os argumentos possíveis para o tribunal. Ele não precisa dizer assim, se eu só recorri pela presunção, ele pode me dar pela extensão, mas o que importa é que eu devolvi o pedido e todos os fundamentos vão incertos do pedido. Então tem essa visualização que o fundamento vai junto
com o pedido. Pedido é uma coisa, fundamento do pedido é outra coisa. Então nós temos essa visualização aqui da apelação. A gente pode dizer que essa aula é a aula da apelação, parte geral, parte 1. Vamos falar sobre outros pontos em relação à apelação na próxima aula. Até mais, curta o vídeo, inscreva na página, aqui embaixo mesmo, aqui, inscreva, curta aqui e compartilhe e divulgue aqui a página do professor Vinícius Lemos. E aqui vamos para até a próxima aula.